Bom dia! Glórias a Deus! Hoje estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso Senhor, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para o nosso quinto dia deste propósito. Espero que o Senhor até aqui já tenha falado contigo e tenho certeza que o melhor Ele ainda tem guardado para os nossos corações. Que neste dia o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus, eu saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, mais um dia. Estamos aqui com esse propósito. Aleluia. Vamos começar aqui louvando o hino da harpa. Aleluia. Hoje, número 169. Glória a Deus. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Aleluia. E ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Porque Jesus me ama. O louvor diz: eu não posso te explicar, porque tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. Glória a Deus. Quando Jesus usava as parábolas
para tentar explicar aos seus discípulos sobre as coisas celestiais, ele usava os exemplos terrenos, as coisas terrenas, para que a gente pudesse tentar compreender. Porque tem coisas que são celestiais, são coisas que estão no plano espiritual, e eu e você muitas vezes não vamos compreender. É por isso que temos que sentir, temos que buscar, porque ainda que não compreendemos, Jesus nos chama, nos convida a estar com Ele todos os dias. Aleluia. Salmo 23, hoje nós vamos ler o verso de número 5, que diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Glórias a Deus. Vamos ver Davi aqui declarar que vai receber algo do Senhor. Davi vai receber aqui 3 coisas de Deus. E são coisas que ele não esperava, mas que Deus preparou. Assim como ele disse que Deus preparou a mesa, Davi ele não estava preparado para receber aquilo que viria naquele dia. Porque quando nós nos deparamos com este verso, então vamos lembrar do dia ao qual Davi foi ungido rei, dentro da sua casa, dentro da casa de seu pai Jessé, diante dos seus irmãos, diante de todos que ali estavam. Davi foi ungido a rei no meio deles. E o mais interessante é que Davi vai declarar que tudo isso foi na presença dos inimigos. Observe que às vezes achamos que o nosso inimigo está longe. Talvez o nosso inimigo não está aqui junto conosco. Mas Davi declara que estava mais perto do que poderia se pensar. Porque quando Davi é convidado a se apresentar diante de Samuel, o profeta do Senhor, então quando ele chega, a mesa estava preparada. Porque Samuel disse que ninguém assentaria na mesa enquanto Davi não chegasse. Então observe que aquilo que Deus preparou para você é seu. Aquilo que Deus preparou para você, Ele não vai entregar para outro. E se você não receber, vai ficar retido. Mas aquilo que Deus guardou para você é seu. E se você tomar posse, você receberá. E vamos ver que Davi, quando chega dentro da casa de seu pai, a mesa estava posta, estava preparada, porque estava esperando Davi. Naquele dia, a vida de Davi começa a mudar. Aquele que vivia ocultamente pelos pastos, pastando ali, cuidando das ovelhas de seu pai. Então agora começa a ganhar destaque. E vamos ver que Davi chega e a mesa estava posta, estava preparada. E ele declara que era diante dos teus inimigos. Porque muitas vezes nós vamos assentar à mesa com os nossos inimigos, ainda que não sejam declarados. Ainda que os nossos inimigos não sejam declarados. Porque ali, creio eu que muitos tiveram inveja, muitos duvidaram de Davi, muitos não criam que Davi pudesse ser rei. Talvez pela sua estatura, talvez pela sua mocidade, mas não criam. E assim também é conosco. Muitos vão olhar para nós, vão ver Deus nos abençoar, vai ver Deus derramar bênçãos sobre nossas vidas, mas isso vai gerar inveja naqueles que estão à nossa volta.
Muitos vão olhar e vão invejar. Vão dizer, ele não merecia, ele não é capaz de sustentar esta bênção. Ele ainda é muito novo, muito jovem para receber tão grande bênção de Deus. Mas quem esquadrinha os nossos corações é Deus. É Ele que prova as nossas intenções para nos entregar conforme os nossos caminhos. Então, ainda que o homem não entenda, Deus entrega essas bênçãos. E Davi declara que também vai receber um óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Davi, ele é ungido na frente de todos. Davi é ungido a rei. Davi foi escolhido por Deus para cumprir aquele propósito de ser rei sobre Israel. E Deus, ele nos chama, Jesus Cristo nos convida todos os dias a cumprir a missão ao qual ele nos entregou. Muitos não conhecem, não compreendem, não conseguem entender qual é a sua missão na terra. Então vaga, anda, perdido. Porque na verdade, em vez de se aproximar de Deus, em vez de se aproximar de Jesus, na verdade escolhe os seus próprios caminhos. Então nunca vai compreender verdadeiramente qual é o teu propósito nessa terra. Vai andar vagamente. E Davi, ele é ungido na frente de todos. A honra desce sobre a cabeça de Davi. Porque Davi tinha um coração voltado para Deus. É por isso que Davi tinha a felicidade de ter o Senhor como seu pastor. O seu coração estava voltado totalmente para Deus. É por isso que Davi vai vencer o urso, vai vencer o leão para defender as suas ovelhas. Porque Deus era com ele. E Davi ainda declara, o meu cálice transborda. Quando Davi declara que o seu cálice transborda, não era Davi enchendo o seu cálice, mas era Deus enchendo o cálice de Davi. Era Deus enchendo Davi com a sua presença. E também aos olhos de todos. Deus transborda o cálice. Observe que não é o cálice de todos que estavam sentados ali à mesa, não, era somente o cálice de Davi que transbordava, porque naquele momento a presença de Deus estava sendo derramada sobre a vida de Davi. Davi estava sendo confirmado como rei de Israel, ainda que naquele momento ele não fosse assumir, mas Deus já estava garantindo, as bênçãos do Senhor já estavam transbordando na vida de Davi. O problema é que os inimigos, em vez de diminuir, eles aumentam. Porque naquele momento os inimigos estavam somente à mesa. Mas quando se é escolhido do Senhor, quando se assume um propósito de Deus e aceitamos aquele propósito como uma vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, então os inimigos vão aumentar. E é por isso que nós vamos ver Davi ser tão perseguido na Bíblia. Tão perseguido. Porque tinha um coração voltado para Deus. Davi tinha um coração que se alegrava em fazer a obra do Senhor. É por isso que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque a bondade estava em Davi. A bondade em servir ao Senhor. A felicidade em ter o Senhor como seu pastor. Assim como ele declara no verso 1. E assim também temos que ser nós. Temos que ter essa felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, como nosso ajudador, como nosso guia. E assim como Davi recebeu essas 3 bênçãos, nós também vamos receber. Talvez de formas diferentes, mas vamos receber. Porque Deus vai usar o homem para trazer essas bênçãos às nossas mãos. Mas vai chegar. Vai chegar. E quando nós vamos aqui no Provérbios de número 25, no verso 21 diz assim:
se o que te aborrece tiver fome, dar-lhe pão para comer. E se tiver de sede, dar-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Observe que quando nós fazemos o bem, não importa quem, quando nós fazemos o bem, quando alguém estiver com fome ou com sede, e demos de comer ou demos de beber, estamos também dando a Jesus. Estamos dando a Deus. E é mesmo aqueles que nos aborrecem. Porque o provérbio diz que se amontoará brasas sobre a cabeça dele. Ele não vai conseguir lançar sobre você. Vai se amontoar sobre a cabeça dele. Porque ele espera que você entregue na mesma moeda. Mas não, quem serve a Deus serve o mal com o bem. Assim como Paulo declara na Bíblia. Serve o mal com o bem. E assim o Senhor te pagará. As bênçãos vêm do Senhor. Quem nos retribui é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. Por isso devemos esperar no Senhor e não nos homens. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa fortemente hoje falar ao seu coração. Que você possa compreender isso. Que devemos esperar no Senhor as recompensas daquilo que nós fazemos aqui. Glória a Deus. E que o nosso coração tem que estar firmado somente nele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Senhor, mais uma vez, Pai, neste dia, queremos agradecer, Senhor, pela tua bondade. Porque o Senhor é aquele que transborda em nossas vidas. Porque o Senhor é aquele que espera o nosso coração. Está voltado para ti, Pai. Para que assim o Senhor possa retribuir dos céus com as suas bênçãos que são ilimitadas. Ah, meu Senhor, como somos gratos à tua bondade. Como somos gratos, ó Senhor, a ti. Porque o Senhor é aquele que nos guarda e nos protege. O Senhor é aquele que faz transbordar, aleluias, o nosso cálice. O Senhor é aquele que supre em nossas vidas aquilo que nós necessitamos. E somente o Senhor é aquele que pode nos suprir. Aleluia. Rendemos graças, ó Senhor, ao teu santo nome neste dia. E peço a ti, Senhor, visita o meu irmão, a minha irmã que está em casa neste dia. Que ele possa, Senhor, meu Deus, receber a tua presença. Que o cálice deles, ó Senhor, possa transbordar. Que eles possam, ó Senhor, neste dia, abrir as portas dos vossos corações e receber do céu, Senhor, a tua presença. Aleluia. Que eles possam, Senhor, neste dia contemplar a presença do teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Assim, Senhor, eu oro e já te agradeço neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amanhã, sexto dia, se o Senhor permitir, aqui estaremos para novamente trazer uma palavra do Senhor. Amanhã estaremos no verso 6, no Salmo 23. E eu creio que mais uma vez o Senhor vai bradar dos céus e vai falar conosco. Assim, que o Senhor possa te abençoar e te guardar neste dia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus nos abençoe.